Duro que a internet aqui não tá ruim. Vamos ver. Ok. Estamos gravando nossa aula, nossa 15ª aula de ar-condicionado, climatização e ventilação, né? Tá? Hoje é o dia 26 de 4 de 2021. Bom, a pedido de alguns alunos que não puderam comparecer, não vão poder comparecer na aula de hoje, estou gravando esta aula e vou disponibilizá-la lá no YouTube, tá? Então, eu posto o link na sala do EAD, na sala do Moodle no EAD, tá bom? Nossa 15ª aula. Bom, prova todo mundo fez, né? Eu postei o gabarito lá na sala do EAD, não sei se vocês viram, tá? De um modo geral, eu esperava que vocês fossem um pouco melhor, mas foram na média, tá? Não teve grandes notas, mas também não foram tão mal assim. Acho que média 6,5, uma coisa assim, né? Foi uma prova bem fácil. Bastava apenas ler os capítulos, né? O 36, acho que o 39, né? Tava tudo lá, né? E as demais provas eu pretendo fazer da mesma forma, incluindo às vezes algumas questões de vídeo que eu esteja pedindo para vocês assistirem, né? Nós vimos os últimos vídeos de ferramentas, soldagem, né, de tubos de cobre e instalação do equipamento split. Na aula de hoje eu devo passar mais alguns vídeos para vocês. Eu vou ver lá na sala do Moodle, ok? Para complementar as nossas informações. Bom, nós paramos no capítulo 37, né? 37 e 39, acho que é no 39. Vamos dar uma olhadinha lá? Vou compartilhar, eu vou abrir a apresentação e compartilhar a tela com vocês, ok? E vamos lá. Vamos nessa. Deixa eu abrir aqui. A gente está estudando os tipos de instalações de ar-condicionado, né? Ah, eu não mexi aqui. Legal. Foi o capítulo 36, né? Capítulo 36. Vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação comigo? A apostila? Sim, Legal.
apostila está ficando grande, então fica pesado aqui. Trinta e seis. Eu incorporei, estão vendo aqui, eu incorporei alguns elementos, algumas figuras, né, da apresentação aqui na apostila, tá? Então a gente já viu essa parte aqui, né? Estava vendo a classificação dos sistemas. Temos sistemas ar-ar, sistema ar-água, né? Fan coils. Tem a página que eu parei aqui. Bom, de modo geral, a gente viu nesse capítulo 36 os sistemas de ar-condicionado, tá? Então, só recapitulando aqui, né? Nós vimos a classificação, nós vimos sistemas classificados por dutos simples, dutos duplos, sistema de volume constante, volume variável, multizona, zona simples. Né? Aqui, então, né, a gente viu sistemas de ar, sistemas da água, água e ar, sistema base refrigerante. Né? Vimos sistemas a ar, duplo simples, sistema de duto único, dutos duplos, tá? É um sistema duplo único, né? Certo? Os sistemas de duplo, né, de volume constante com múltiplas zonas, aquela é zona simples, aqui com várias zonas. Essa zona, cada zona desse é um compartimento, tá? Uma sala, né? Um recinto. Duto único, né? Multizonal, zona múltipla, volume de ar variável. O sistema de duto duplo, né? Dois dutos aqui, né? Que pode simultaneamente circular o ar frio e o ar quente. Okay? Uma série de características. Né? Um sistema de água, né? Apenas o fluido refrigerante, apenas água, com dois tubos, né? Condicionando duas zonas, dois ambientes, tá? Então isso aqui como é que seria, né? Você tem o ar, esse ar, no caso a água, desculpe, é sistema de água, né? A água é aquecida ou resfriada, aqui nesse sisteminha, tá? Pode ser um sistema aqui de serpentina, né, e ventilador. Essa água, ela é bombeada, que já é uma pump, já é uma bomba. Ela é bombeada, né, para os sistemas existentes nos dois ambientes. Normalmente, isso aqui é um sistema fan coil, ou seja, tem um sistema de serpentina e ventilação aqui dentro, onde a vazão de água é controlada por esse sensor. Aqui tem um sensor na sala, né, que regula a entrada de água quente ou fria através desse duto, passa por essa serpentina, né, que sopra o ar através dela. O ar resfria, troca calor com a água volta, né, e vai novamente para o sistema de aquecimento ou resfriamento. O sisteminha é bem simples. Né? Bom, e essa água fria, ela possibilita, né, a fluir através de vários sistemas. A unidade serpentina com o ventilador, que é o fan coil, os convectores e radiadores, tá? Trocadores de calor, basicamente. Isso aqui, eu vou pedir para vocês darem uma lida, ok? É bem tranquilo, tá? Basicamente, eu estou explicando o que acontece nesses sistemas. Só ler, tá? Isso aqui é um exemplo de um fan coil,
O próprio nome diz fan, ventilador, coil, uma serpentina ou um trocador de calor, né? À base de cobre. A maioria das vezes é cobre. Tá? Isso aqui é uma unidade compacta de fan coil, tá? Onde você tem o ar, né? A entrada do ar, tá? Um ar a ser condicionado, um ar quente, por exemplo, ele entra, né? Esse ar é captado pelo fan, pelo ventilador. Esse ventilador circula esse ar através dessas serpentinas de água fria, certo? E daqui sai o ar frio, né, para o espaço condicionado. Entrou quente aqui, sai frio por aqui, trocando calor com as serpentinas, né, fine tube cooling coil, ou seja, serpentinas aletadas, fine é aletada, né, vem de aleta, fine, né, tubo aletado de resfriamento de fan coil, tá? É um trocador de calor, ok? Esse é fan coil. Quando vocês ouvirem falar nesse nome, vocês imaginem esse sistema. O fan coil, ele pode existir de vários tamanhos. Sistemas maior para maior capacidade e menor com menor capacidade. Aquele sistema que a gente viu na sala lá, na zona, né, a zona 1 e 2, no sistema acima, né, seria um fan coil, né, ó, de pequena capacidade, fica na própria sala. Tá? Mas tem fan coils grandes que ficam por aqui e distribuem o ar-condicionado numa sala ou para várias salas. Né? Então, aqui das vantagens dos sistemas de água. Tá? Então, fala. Sistema de distribuição térmica requer muito menos espaço em comparação com todos os sistemas a ar. Por quê? O sistema a ar, você precisa de um duto. O duto tem uma área, uma seção maior do que um tubo com água gelada, por exemplo, que é muito mais reduzida a seção, certo? É mais fácil conduzir, exige menos espaço nas instalações eu conduzir água gelada do que conduzir ar, tá? O controle individual da sala é possível e, ao mesmo tempo, o sistema oferece todos os benefícios de um grande sistema central. Não precisa dizer mais nada, né? Você controla a temperatura individualmente em cada sala, tá? Como a temperatura da água quente necessita para aquecimento do espaço é pequeno, é possível usar calor do sol ou residual para aquecimento durante o inverno. Ou seja, eu pego, por exemplo, um sistema com aquelas placas, né, de aquecimento de água, aquelas placas que você vê sobre as residências, aquecimento solar, né? Pego o sol, aqueço a água de entrada no sistema. Isso quando eu quiser água quente para aquecimento, certo? E com isso eu posso aquecer o ambiente, né? Aquela água quente circula nos dutos, né? Passa no fan coil, o fan coil sopra, literalmente sopra o ar através dessa água quente, tá? Que está no tubo, troca calor, né? Aquece, ok? Então eu posso, o que eu ganho com isso? Eu ganho economia de energia, que já está entrando com a água uma temperatura elevada. Né? Pode ser usado para edifícios novos e mais antigos, ou seja, fácil adaptação. Né? Os tubos de água são ocupam menor área, certo? Menor espaço. Né? Então, só tirar, se eu quero modificar o sistema, eu tiro aquele tubo, se tiver embutido, né? Ou através da parede, tiro e substituo por outro. Tá? Então, resfriamento e aquecimento simultâneos são possíveis num sistema com 4 tubos. Aquela figura que eu mostrei, um tubo para aquecimento, um tubo para resfriamento simultaneamente. No sistema de 2 tubos isso não é possível, né? Porque eu tenho, no caso, um tubo de alimentação e de retorno. No caso, os 4 tubos são 2 de alimentação e 1 de retorno, né? Ou 2 de retorno, tá? Aí é possível simultaneamente. O de 2 não. Tá? Ou você esquenta ou você esfria. Simultaneamente não dá. Daí das desvantagens. Ele requer maior manutenção em relação a todos os sistemas de ar, né? Particularmente no espaço condicionado. Tá? Porque é água.
Então vou precisar de bomba, não só ventilador, assim por diante. A drenagem da água condensada pode ser ineficiente, ou seja, se eu não drenar a água que condensa no sistema, a água retirada do ar, né, o que pode acontecer? Vazamentos, isso é muito comum, dá um vazamento no sistema, aí realmente dificulta a manutenção, né? Com ventilação fornecida por janelas de abertura ou abertura de parede, é difícil garantir a ventilação positiva em todas as circunstâncias, pois isso depende dos efeitos do vento e do ar. Ventilação positiva, gente, é eu deixar a pressão da sala positiva, ou seja, maior que o exterior, levemente maior. Para que isso? Evita entrar sujeira. A sala limpa tem pressão positiva por quê? Não entra poeira. Você está soprando para fora o ar, né? Então não entra poeira. Bom, outro sistema de ar misturado com água, né? Figura 36.8, tá? Sistema de ar-água. Então eu tenho uma central, né? Uma central de água e uma central de ar, ok? Né? Aqui eu resfrio a água, né? Tá? Vem para cá. Normalmente isso daqui é um chiller. O que é um chiller? O chiller é uma instalação que produz água gelada. Ela resfria a água, né? Você imagina uma geladeira. Um chiller é uma geladeira. Só que ao invés do ar, né, você passa água na tubulação. Então você resfria a água. Tá? Você tem um fluido refrigerante, né? Tem um fluido refrigerante, um R 400 alguma coisa, ou 104A, alguma coisa assim, e você tem a instalação de resfriamento, de refrigeração, e passa água, né? Passa essa tubulação dentro, junto com a água, né? Uma serpentina no meio do tanque, e você resfria a água. Isso é um chiller. É um gerador, uma planta que gera uma instalação que gera água gelada, um chiller, né? Então você vem um chiller, ele alimenta esse sistema, né? Esse aqui vai ser um fan coil, onde tem uma serpentina e um ventilador, né? E você tem também aqui a instalação de ar, que você tem o ar circulando aqui também. Então você fornece o ar e o ar, por exemplo, resfriado por essa água, tá? Sisteminha bem simples, né? Misto de ar e água. Aqui eu falo as vantagens e as desvantagens, né? Vocês dão uma lida aqui. Por exemplo, vantagem do sistema ar-água. Controle individual da zona é possível de forma econômica, usando termostatos na sala. Termostato, vocês sabem o que é, né? Controlador de temperatura, né? Você regula a resistência ali. Termostatos de sala que controla a vazão da água secundária e o ar secundário, em unidade serpentina com ventilador, fan coil, tá? Dá uma lida aqui. Aplicações do sistema ar-água. Onde que aplica? Sistemas são usados principalmente em edifícios com grande carga sensível e onde o controle de umidade no espaço condicionado não é necessário. Esses sistemas são, portanto, adequados para edifícios de escritórios, hospitais, escolas, hotéis, apartamentos, basicamente onde tem gente, tem muita gente circulando, né? Dissipando calor, tá? Bom, um outro sistema unitário à base refrigerante. É o sisteminha clássico nosso, né? Conhecido no ar-condicionado tipo janela, a geladeira do modo geral, né? Aqui o ar-condicionado tipo janela, que a gente já conversou, né? Aqui, eu tenho que corrigir. Dá licença, só um minutinho aqui. O símbolo de grau Celsius aqui. Beleza. Olhei na apostila, vou corrigindo, né? Então, o sistema de ventilador de ar-condicionado tipo janela, que já está bastante ultrapassado. Um sistema aqui não é janela, aqui é split, tipo split. Um sistema de ar-condicionado tipo split, certo?
que a gente já conhecia, viu o funcionamento dele, e um sistema novo, que talvez vocês não conheçam, que é o sistema de rooftop, ou seja, um que fica, fica no teto, né? Telhado, no teto. Então ele fica no teto, tá? Esse sistema. Basicamente é um tipo janela, tá? O sistema é muito parecido com isso, né? Com esse, e fica no topo, tá? Fica no teto. De lá ele, através de duto, ou mesmo com um furo direto, ele ventila, ele condiciona o ar ambiente, tá? Então é sistema de refrigerante único, né? Bom, esse é um sistema para pequenas capacidades de condicionamento de ar, tá? Quando você começa a aumentar, você já usa, né, uma unidade um pouco maior, tá? Com condensação remota. A condensação remota, o que é? É o sistema igual o split. O condensador fica de fora do ambiente, certo? O evaporador dentro. Então a gente fala que esse é um sistema de condensação remota. Aqui é um sistema maior, né? Maior que o split, mas funciona com refrigerante único também, né? E ele tem condensação remota, tá? Então você vê aqui uma unidade de condensação externa ou mesmo interna, só que remotamente, ou seja, distante da unidade do evaporador, que seria evaporador, né? Com o fluido de refrigeração, certo? Você tem a indoor unit, né? Indoor, isso aqui está dentro indoor é dentro do recinto, dentro do ambiente que você quer refrigerar. Normalmente o condensador você usa fora, porque ele vai rejeitar calor, né? Então não tem sentido você pôr tudo isso aqui dentro, tá? Ou você pode pôr até dentro, no teto, por exemplo, né? Mas com saída de ar quente para fora. O condensador, não se esqueça que ele rejeita o ar quente, né? Então aqui é um sistema, você tem o ar que retorna, né? Esse ar vem, passa pela serpentina e é soprado, né? É soprado para o espaço que você quer condicionar, né? O aquecimento ou resfriamento é feito por esse sistema aqui, ó, que circula, né? O ar, o fluido refrigerante, desculpe, o fluido refrigerante, nessa linha vermelha. Isso aqui é uma válvula, é um compressor, isso aqui é um condensador, né? E deve ter uma válvula de expansão termostática aqui também, na unidade de condensação. Bom, quando você pega essa unidade, né, e monta ela num sistema só, num armário apenas, a gente fala em empacotamento, né? Você faz empacotamento apenas em um volume, a gente chama isso aqui de self-contained, né? Então, essa unidade aqui é uma unidade de montagem self-contained com condensador acoplado. Olha o condensador, que é condensador. Tá, condensador, evaporador, tudo aqui, certo? Então você solta o ar por cima, por exemplo, né? Ou por aqui, depende do desenho. Importante que todo condensador, evaporador estão todos na mesma unidade, e a gente chama isso de self-contained, ou seja, ele se autocontém, né? Uma única embalagem, um único invólucro contém toda a instalação, tá? Das vantagens e desvantagens, as aplicações, né? E assim vai. Bom, nós vimos lá no começo do curso, naquela apresentação, o sistema de expansão, né? Ou evaporação direta, tá? A gente já viu isso aqui, né? Ou seja, você tem um sistema de resfriamento, né? O condensador, o compressor, a válvula de expansão e o evaporador, né? Aqui você resfria ou esquenta o ar que é soprado dentro de uma zona ou dentro de um recinto. Esse ar é coletado, né? Ele vai ser retornado ao sistema. Vai para fora, tá? Né? Ou dependendo do que você quer, você retorna o sistema, né? E joga ele para a sala de novo, que é um filtro, né? Você filtrando ele.
Esse ar externo é para você fazer a reposição de ar do sistema, tá? Então, expansão direta, né? A gente já viu. E expansão indireta, né? E você tem um sistema, você resfria água, no caso, isso aqui seria um chiller, essa instalação é um chiller, ok? Você resfria essa água resfria o ar é circulado, né? Para dentro do recinto que você quer condicionar. Isso nós já vimos, tá? Aqui é o exemplo, né, de como é feita essa instalação por expansão indireta em um edifício de vários andares, né, com seus componentes. Torre de resfriamento, que seria um condensador, o fan coil, né, aquela unidade que fica em cada zona, cada recinto, e o resfriador de água, um chiller, é grande, ó. Tem chillers de grandes capacidades, né. Gente, eu estou dando uma geral aqui para vocês, né, essa apostila traz isso, de vários sistemas. Então tem várias classificações. Tem gente que tem autor, né, como os autores desse livro do qual eu me baseei para fazer essa apostila, né, são os indianos. Eles classificaram sistemas pelo número de dutos, 2 dutos, 4 dutos, sistemas de ar, água, sistema de ar, né? O outro autor que eu tirei esses 2 sistemas de expansão, né, direta e indireta, eles usaram para classificar o sistema através da expansão do fluido refrigerante. Ou seja, tem vários critérios, mas vocês veem que os elementos são sempre os mesmos, os componentes mecânicos e térmicos são sempre os mesmos, né? São fan coils, chillers, trocadores de calor, válvula de expansão, dutos, termostatos, é sempre a mesma coisa. O que varia é o arranjo, tá? E o importante para vocês não é ficar decorando se é expansão direta, indireta, não. O importante para vocês, engenheiros, é o quê? Saber como é que funciona. Então você vê um sistema, né? Você vê um sisteminha lá, você olha o diagrama dele, funcionamento, né? O diagrama de fluxo de processo e o diagrama de funcionamento, normalmente unifilar, que é algo parecido com isso aqui, né? E você identificar os estados do refrigerante, temperatura, pressão, peso específica, entalpia, etc., energia interna, etc. E você saber o que está acontecendo, ou seja, o que acontece no evaporador, o que acontece no condensador, isso é importante. Se são 2 dutos, 3 dutos, isso você vai ver no diagrama, está na cara ali, você vai estudar isso aqui. É o diagrama que você vai ver, desculpe, para poder entender seu sistema, né? Classificação é nome para ajudar apenas, para você estudar. Na prática é assim que funciona, né? Você sabe que um chiller resfria, um fan coil distribui o calor no recinto, tanto frio quanto quente, através de um ventilador que vai soprar o ar através de uma serpentina, né? Uma torre de resfriamento vai, como o próprio nome diz, vai resfriar a água e vai trocar calor, vai ser tipo de um condensador e assim por diante. Assim que funciona o sistema, né? Isso é importante vocês conhecerem, tá? Tudo isso, gente, eu estou falando com ar-condicionado. Refrigeração não foge disso também. Vocês devem estar vendo com o professor Reginaldo, né? Refrigeração, ao invés de você resfriar o ar para conforto térmico, você resfria para conservar produtos. Ponto. Tá? Essa é a diferença. Tá? Beleza? Aqui tem umas questões, né, para a gente dar na provinha para vocês. E é isso. Esses são os tipos de sistemas de ar-condicionado. Tá? Bom, vamos começar esse capítulo aqui. Esse capítulo é bastante interessante. Eu vou puxar ele para cima. Acertar minha postilinha aqui. Que nós vimos os sistemas de ar-condicionado, né? Como que você produz ar frio, como que você produz ar quente, né? Eu estou enfatizando o ar frio, que é ar-condicionado. No caso de você precisar aquecer, chama-se bomba de calor. O processo é o mesmo, só invertido o percurso da coisa, né?
percurso do processo, ou seja, onde o ar-condicionado está evaporador, a bomba de calor vai ser o condensador, ok? Onde é o condensador, para a bomba de calor vai ser evaporador. Você apenas troca o sistema, você chaveia o fluxo. O que faz isso normalmente é uma chave, né? uma chave acoplada a uma válvula de duas posições, duas vias, que faz a troca, ela inverte o fluxo, certo? Tudo bem? Gente, algum comentário, alguma dúvida? A priori, assim, eu acho difícil vocês terem alguma dúvida, mesmo porque eu deixei bastante coisa para vocês lerem. Só expliquei o basicão, né? Mas o que tá lendo ali é autoexplicativo, não tem mistério nenhum, né? Daí, isso que eu falo, estudem, né? O capítulo, independente se é prova ou não, anota a dúvida, traz para a aula para a gente discutir, né? Se eu não souber, a gente procura saber. Se eu souber, a gente mata no ato e pronto. Para isso a gente está tendo a nossa aula. Ok? Bom, no capítulo 37, né, que a gente cuida? A gente cuida da transmissão do ar-condicionado. Tá? Aqui, basicamente, eu estou transferindo energia. Eu estou pegando energia de uma central de ar-condicionado e estou levando para um ambiente. Eu estou aquecendo. Ou, ao contrário, estou retirando energia de um ambiente, né, e levando para uma central de ar-condicionado. No caso, eu estou resfriando. Certo? E como que eu faço isso? Eu faço isso através de dutos. Né? Os dutos são os caminhos, né, para os quais com os quais eu transporto esse ar tratado, esse ar aquecido ou resfriado. Tá? Que eu tenho os objetivos específicos, né, do capítulo. Tem o que a gente vai aprender no capítulo e tudo mais, né? Bom, aqui é uma introduçãozinha, né? Ele fala aqui, ó. Eu falo aqui, em sistemas de ar-condicionado que utilizam o ar como fluido no sistema, né, de distribuição térmica, é essencial projetar adequadamente a unidade de tratamento de ar. Ele chama aqui de AHU. Tá? Não se preocupe com esses nomes, não. Né? Preocupe com o que ela faz. A função primária de uma AHU, que é a unidade de tratamento de ar, é transmitir o ar processado da central de ar-condicionado, né, para o espaço condicionado e distribuí-lo adequadamente dentro do espaço condicionado. Então, aqui eu falo do que é composto essa AHU, essa unidade de tratamento de ar. Né? Esse AHU está em inglês, tá? Na verdade, seria um UTA, né? Eu vou pôr aqui, UTA, unidade de tratamento de ar. O HU é a unidade de aquecimento do ar, né? Air Heat Unit. Tá? Bom, essa unidade é composta de quê? Sistema de dutos, que inclui um duto de alimentação, um duto de retorno, serpentinas de resfriamento ou aquecimento, umidificador, desumidificador, filtro de ar e dampers. Dampers. Em inglês, né? Damper, você sabe o que é, né? O que é um damper? Alguém pode me ajudar? O que é um damper? É o amortecedor ou controlador? Não. Amortecedor, ele é um damper quando você estiver falando sobre vibrações mecânicas, né? Mas no nosso caso aqui, ar-condicionado, o que é um damper? É a segunda palavra que você disse aí. Ele controla a passagem de ar? Isso, é uma válvula de controle de ar. Certo? Beleza? Não esqueçam mais? Não esquecem mais? Damper é uma válvula borboleta. Ela controla a passagem de ar ou de um gás. Ok?
beleza? No caso, você não falou errado, não. Damper pode ser amortecedor? Pode. Quando você estiver se referindo, né, no contexto de amortecimento, tá? E vibrações mecânicas, sistemas amortecedores. No caso, é amortecedor também, né? Então, tem que tomar cuidado com o contexto que você está usando essa nomenclatura, né? Bom, quando tem isso, falou do hardware aqui, né? Sistema de distribuição, composto por várias tomadas para fornecimento de ar, ventiladores, né, que vão movimentar o ar, e, e isso aí. Daí, toda essa física envolvida no projeto de dutos, né, vem tudo lá, gente, do que vocês aprenderam com o professor Augusto, né, em mecânica dos fluidos. Por quê? Ali você está passando ar. Eu estou falando de duto, é ar, né? Se for água, também tudo bem. Tudo é transporte de fluido, né? Certo? Mecânica dos fluidos, né? Ou dinâmica dos fluidos. Cada escola dá um nome para isso daí, né? Tem outro nome também que eles falam, mecânica dos fluidos, dinâmica dos fluidos, fenômeno dos transportes, tá? Então, todas essas matérias nada mais são do que a movimentação do fluido. E o estudo, né, de como ele se movimenta, das forças envolvidas, os sistemas que desenvolvem esse transporte, etc, etc. Tá? Então, aqui eu falo, esses aspectos foram tratados, em certa medida, no capítulo 6, sobre o fundamento de fluxo de fluidos. Esse capítulo 6, gente, é dessa apostila que eu estou trabalhando nela, estou fazendo ela, né? Um dia que eu estou terminando, deve ter falta aí uns 30%, uns 20%, vai, uns 80% dela. E ela tem um capítulo sobre mecânica dos fluidos, sobre fluxo de fluidos. Tem um sobre termodinâmica, os aspectos mais básicos para vocês poderem contextualizar essas informações que a gente está vendo aqui, por exemplo, nesse capítulo 37. Né? Então, basicamente, você usa para dimensionar esses dutos a equação, a boa e velha equação de Bernoulli. Tem gente que fala Bernoulli, outros falam Bernoulli, fala Bernoulli, né? Onde você vê as pressões, tá? As colunas de pressão, né? Aqui o termos o trabalho mecânico de movimentado de escoamento, né? A coluna de pressão como que é? Pressão cinemática, né? Devido à velocidade, e a pressão devido à energia potencial, né? Somando tudo isso do total head. Esse head aqui seria a tradução literal, seria a cabeça total, né? Mas a gente traduz como coluna total. Coluna de quê? Coluna de líquido que me dá a pressão desse sistema, né? Levando em conta que esse fluido, né, ela é válida de forma simplificada para fluxos rotacionais constantes e incompressíveis, né? Isso eu estou tirando lá da mecânica dos fluidos, tá? Né? Se for um fluido compressível, já não cabe Bernoulli, você já tem outros caminhos a seguir, né? Mas aqui no caso a gente pode considerar o ar como incompressível. Então, entre qualquer ponto 1 e 2 do campo de fluido, né, no campo do fluxo, para fluxos não rotativos, a equação de Bernoulli é isso aqui, né? P1 sobre, isso aqui é ρ, tá? Essa letrinha aqui é ρ, né? ρg mais V1 ao quadrado sobre 2g, lembrando que g é a aceleração da gravidade, 9,8, né, metros por segundo ao quadrado, o ρ a densidade do ar, no caso, né, e z a altura, né, relativa à energia potencial. Tá? Normalmente xz é zero, porque a diferença de cota, né, entre bomba e outro ponto de bombeamento e outro ponto frio normalmente é baixa. Então, às vezes, na maioria dos casos, você considera zero. Né? A soma disso tudo, né, é a coluna total, né, a pressão total do
daquela região do escoamento. Né? Ele fala aqui, ó, o P1, né, sobre Roger, a coluna de pressão. Essa coluna de pressão é aquele trabalho de escoamento que a gente viu lá na termodinâmica, aquele primeiro termo de energia total do sistema. Né? Tem energia total composta por energia do trabalho de escoamento, energia cinética e energia potencial. Né? Coluna 2 é a coluna de velocidade, pressão, energia cinética, né, do sistema, e a coluna Z é a coluna potencial. Tá? Ele fala coluna estática, né, que é a linguagem, eu estou usando a linguagem da termodinâmica, que é da linguagem da mecânica dos fluidos. Né? E cada unidade tem unidade de comprimento. Né? Ela está em comprimento, porque é uma altura de coluna de líquido. Né? Daí ele faz várias considerações, tá? Sempre sobre a equação do Bernoulli. E daí você pode, né? Você pode com isso, o que você faz? Para que você usa todas essas expressões? Para você dimensionar o sistema, onde você tem as variáveis, como, por exemplo, a potência do ventilador, né? O WFAN, ou o trabalho pelo tempo do ventilador, né? A vazão de ar, que é ponto, né? A pressão total do ventilador, né? FTP, tá? E isso aqui, essa letra aqui é ETA, né? Acho que é ETA. O ETA, o rendimento, né? Um eninho puxado, né? O rendimento do ventilador, tá? Com isso, com essa relação, o que vocês fazem? Vocês estão trabalhando com fluxo, pressão total do ventilador, rendimento e potência do ventilador. Isso aqui você dimensiona o ventilador. Ou seja, eu vou dimensionar um ventilador que vai circular o fluido nessas condições aqui. Tudo bem? Usando o Bernoulli. Tá? Bom, e essa pressão total do ventilador também, na verdade, ele dá o termo em inglês, né? Ele está usando full pressure ventilador, fan total pressure, né? Traduzindo FTP, mas em português seria pressão total do ventilador. Vamos pôr o português junto aqui para ajudar. Eu deixo em inglês porque a equação aqui eu copiei a figura, né? Então deixo em inglês. Bom, com isso você joga, né? Você joga você acha a pressão total do ventilador, você dimensiona a potência do ventilador, né? O trabalho pelo tempo, você dimensiona o rendimento, a pressão, o fluxo de ar que você vai ter, trabalhando com Bernoulli e essas variáveis, tá? Tudo aqui, ó, tudo explicadinho aqui. Bom, uma coisa, refrescação do fluido. Putz, aqui eu traduzi desculpe aí, eu vou acertar essa edição, tá? Não tá legal, né? Aqui, por exemplo, não traduziu, ó. Ele trouxe direto. Então, à medida que o ar flui através de um duto, a pressão total cai na direção do fluxo. Por que acontece isso? É igual quando vocês viram. Vocês já estudaram escoamento de fluidos com bombas, tubulação, perda de carga. Estudaram isso? Lá em Mecânica dos Fluidos, com Augusto? Ai, gente, tô perguntando. Eu acho que o Augusto passou isso, sim. Desculpe, fala um de cada vez. Entendi. Fala um de cada vez, por favor. Mas, se eu não me engano, o Augusto passou sobre escoamento em fluidos, sim. Quer dizer, escoamento em tubos. Ah, tá. É a mesma coisa. É a mesmo jeitinho, mesmo jeitão de estudar o fluxo em dutos, tá? Mesma coisa, só que ao invés da bomba, você tem um ventilador, que é nada mais é do que uma bomba que circula fluido, né? O ar, por exemplo, mas pode ser outro gás também, tá? Outro fluido, né? No estado gasoso, tá? O duto é aquela tubulação.
Então, o que, que acontece quando você circula um fluido numa tubulação? O que, que você tem lá que a pressão na entrada, né, na saída da bomba e na saída do tubo lá na frente são diferentes? O que, que acontece? Por que eles são diferentes? O que acontece com o fluido? O que acontece com o escoamento? Vamos lá, moçada. É maior ou menor? A pressão é maior ou menor? Na entrada na saída da bomba e na saída ou seja, na entrada da tubulação e na saída dela. A pressão é maior ou menor? Uma pergunta de clássica aí. Pressão maior na saída da bomba, né, professor? Tá, na saída da bomba, mas e na saída da tubulação? Maior ou menor que a saída da bomba? É menor, não? Menor. Legal. Por quê? É porque é a bomba que gera essa pressão para o fluido continuar correndo na tubulação, né? 20% da questão. Vamos lá, gente. Que arrisca. Não falei que isso está errado, tá? Mas não está totalmente correto. Tá faltando a explicação aí. Perda de carga? Claro, perda de carga, pô. Você tem aquele famoso HF. Ao longo da tubulação, o que você tem? Você tem atrito, você tem desvio, você tem cotovelo, você tem curvas, você tem redução de seção, você tem um monte de coisa. Isso daí basicamente faz o quê? Faz com que você perda carga, faz com que você perca pressão ao longo da linha. Ficou bem claro? É isso. Então, através de todo esse questionamento de Bernoulli e tudo mais, lembra o diagrama de Stanton, aquelas coisas todas? O que você faz? Eu vou traduzir isso aqui, tá? Mas eu estou dando o sentido, depois vocês leem. Vocês vão calcular, por exemplo, através através dessa equação de Darcy-Weisbach, né? Você vai calcular a perda de carga, o ΔP. Né? Tem várias equações que eu apresento aqui para vocês, tá? Vocês estimam a equação, né? Vocês estimam a queda de pressão devido ao atrito, fricção é atrito, tá? Nos fluxos internos. Esse atrito, gente, é o atrito do fluido com a parede do tubo, né? É o tipo de escoamento, ou seja, as lâminas de fluido escoando, o atrito entre elas e tudo mais, tá? Então, essa equação aqui, equação 37,7, né? O que ele diz? Ele diz que a queda de pressão devido ao atrito, né, num determinado escoamento, é dada por essa equação. O ΔPF, né, igual a F, que é um fator de atrito inativo, fator de atrito, né, medido através de experimentos. O L é o comprimento do duto. O D é o diâmetro, e no caso for um duto, chamo de duto, aqui não é duto, né? Um duto circular, tá? O D, né? Esse D, ele vai ser diâmetro no caso de um duto circular. No caso de um diâmetro retangular ou quadrado, de seção retangular ou quadrada, ele tem um diâmetro hidráulico, né? Que é aquela relação que a gente tem, imaginando um duto circular, no caso, relação com um retângulo, ou quadrado, no caso, o diâmetro hidráulico, né? E o fator de atrito é a função do número de Reynolds. Lembra? Escoamento lá de Reynolds? Tirou o número, o F sai de a relação em função do número de Reynolds, L tem o comprimento, D, diâmetro, ρ, a densidade do ar ou do fluido que estiver escoando, V, velocidade média, dividido por 2. Isso aqui me dá perda de carga. Para que eu calculo essa perda de carga? Né? E tem também, né, o fator de atrito tem a ver com a rugosidade entre o tubo e a superfície do duto, né, em contato com o fluido. Superfície do tubo, né, interna, claro, por onde está passando o fluido, ou do duto em relação ao fluido, aquele atrito, né, que a gente acabou de falar. Tá? Então, com isso, você calcula a perda de carga do sistema. E para que você tem a perda de carga do sistema? Para você poder
para você poder especificar, por exemplo, uma bomba que dê a carga que você quer vencer, mais a perda de carga, né? Ou seja, o que a gente chama de altura manométrica. Lembra da bomba? O HN, H maiúsculo N. Altura manométrica, o que que é? A altura geométrica, né? É a altura da saída do ventilador ou da bomba até o ponto que eu quero elevar o fluido, mais a altura devido à perda de carga. Tem que compensar essa altura. Senão a sua bombinha, se você dimensionar só para a altura da coluna de líquido, a sua bombinha, o seu ventilador, vamos falar do ventilador, né? O seu ventilador vai jogar o ar até aquela altura, né? Mas não vai chegar ali, porque se tiver perda de carga no meio do caminho, ele vai chegar a, sei lá, 80%, 90%, ele não vai atingir aquela altura. Ele perdeu pressão no meio do caminho, ele perdeu energia, ele chega até uma parte dela. Para chegar naquela altura específica, eu tenho que somar a altura geométrica, que é a medida, né? A medida de cota entre a referência até onde quer chegar, mais a perda de carga. Isso está bem claro para vocês, né? Tudo bem? Basicamente, a gente faz isso aqui, ó. Dá várias equações e com isso vocês calculam, né? Ele dá, por exemplo, uma outra equação aqui, né? Equação de Colebrook-White, tá? É uma equação que ele avalia, né, empiricamente, né, o fator de atrito, tá? Para um fluxo turbulento, né? Então tem aqui tal KS, o número de Reynolds, o D, é tranquilo, não tem mistério nenhum, né? E tem ele forneço aqui na apostilinha uma tabela, né, onde você tem a rugosidade relativa para você calcular Reynolds, né? Que tem do material aqui, o material do tubo ou do duto. Galvanized Iron Sheet. O que é isso? É folha de aço galvanizado. É aquela folha que vocês veem, ela é um prateado. Ela é uma folha de aço galvanizado, normalmente galvanizada quente, né? Concreto, conduto de concreto. Se for um aço revestido, um aço em banho, né? Uma folha de Flandres, por exemplo. Se for cast iron, aço forjado, né? E aço comercial, aquele tubo comercial que vende. Tá? Para isso eles têm rugosidade relativa, para você calcular aqui o escoamento. Né? Escoamento não, número de Reynolds, desculpe. Outra forma também, né, de você calcular o ΔPF. Você vê que são várias formas, né? Dependendo do tipo de escoamento, dependendo das condições. Você tem várias equações, a maioria das vezes delas empíricas, ou seja, foi tirada na prática, mediante experimentação, né? Com isso você obtém a perda de carga. Tá? Tem aqui o perda de pressão, né, em Pascal por metro de tubulação, certo? Onde você tira, né, teu diâmetro de tubulação, tipo de escoamento, etc. Você tira todas essas informações, né? Por exemplo, tá? Teu diagrama de Stanton, né? Stanton. E assim por diante, tá? Aqui outras relações, tá? Para dutos retangulares. Duto retangular, você faz o diâmetro equivalente. Tudo é calculado como um duto circular. Mas se você quer retangular ao quadrado, você usa equações, usa relações que dá o diâmetro equivalente. E onde está o Dzinho, você põe o D equivalente, tá? As perdas dinâmicas, né, em dutos, devido à velocidade, devido aos esforços, né? Tem aqui também tratado, né, o ΔP dinâmico, tá? O fator K é o coeficiente de perda dinâmica, normalmente obtido a partir de experimentos. Tudo isso aqui, gente, é obtido experimentalmente em túneis de vento, quando você simula escoamentos. Nós temos na escola lá, né? Acho que vocês já fizeram experimentos, professor Augusto, lá. Isso aqui é muita, como se diz, é mecânica dos fluidos, a dinâmica dos fluidos pura aqui, ok? E aqui, ele estuda, né? Eu mostro aqui na apostila, o autor dessa bibliografia aqui, estuda a perda de carga em curvas, por exemplo.
tá? Onde você tem o raio da curva, o raio maior, R2, o R1, o raio menor, né? O fluxo em 1, em linha, em 2, aqui a zona de atrito, zona turbulência, ó, onde tem essa setinhas, é a turbulência no fluido, né? E tudo isso aqui, né, é equacionado, né? E você para obter o quê? A perda de carga, né? Naquele trecho, tá? Essas perdas de cargas, no final das contas, você soma, é uma soma simples, e obtém a perda de carga total da tubulação. Okay? Com isso, você dimensiona a tubulação, você dimensiona ao ventilador, né? no caso aqui do sistema de ar-condicionado. Então, não tem muito mistério aqui, não. Que é só pegar, dar uma lida. Dúvidas? Vão lá no capítulo 6, né? Tem a parte de mecânica dos fluidos. Vai lá na matéria, nos apontamentos de aula que vocês fizeram com o professor Augusto, né? Tá tudo guardadinho lá, tenho certeza, né? Pegam lá, dão uma estudada naquilo, de lá que sai isso, tá? Esses capítulos, eu vou dar uma melhorada, eu passo para vocês, tá? Aqui, tem muita coisa, eu não editei ainda. Tem umas coisinhas aqui que não estão legais. É a mesma coisa que estudaram lá, a vena contracta, né? Tudo com a perda de carga. Recuperação estática e tudo mais. Então, esse capítulo, só estou dando uma passada, assim, só para vocês verem de que trata, mas na verdade vocês já estudaram isso aqui. Vocês vão apenas adaptar para, ao invés de bomba, ventilador. Ao invés de água, né, no caso a gente está vendo tudo, adaptar para ar. Só isso, moçada. Vocês já sabem fazer isso. Ok? Bom, sempre que eu termino um capítulo, vem questões. Faça essas questões, respondam. Porque respondendo, vocês estão estudando o capítulo. Todas as respostas a ela estão nesse material. Ok? Respondendo essas questões, vocês vão estudar o capítulo. Tá? Então aqui não tem mistério. Gente, algum comentário? Dúvida acho que vocês vão ter após estudar. Tá? Por enquanto vocês estão só vindo. Né? Tem problemas resolvidos. Tá? Aqui no capítulo 38, eu não vou entrar nele hoje. Eu vou querer que vocês aproveitem o restante da aula, dê uma lida no material que eu acabei de passar para vocês. Tá? Eu não vou começar a matéria nova, não. Né? Aqui, gente, no capítulo 38, é o projeto de dutos de ar-condicionado. Ou seja, inicialmente, no capítulo 37, a gente viu o embasamento teórico. Teoria que eu uso, basicamente, mecânica dos fluidos, né, no projeto de dutos de ar-condicionado. Aqui, nós vamos estudar como é que eu projeto um duto de ar-condicionado. Tá? Essa é a ideia do capítulo. Né? Então, eu vou passar para vocês o capítulo 37, tá? Vou dar uma melhoradinha nele e passo até o final do dia, posto lá na sala do Moodle EAD. É para vocês estudarem, gente, não é para guardar só não, hein? Por favor. E na próxima aula, nós vamos ver aqui na nossa apostilinha, continuando nosso assunto, o capítulo 38. Nós vamos ver as ferramentas que nós temos para projetar os dutos de ar-condicionado. Ok? Gente, a ideia aqui é dar uma formação geral para vocês. Quem for trabalhar com climatização de ar, quem for trabalhar numa fábrica, numa empresa, né, que forneça instalações de ar-condicionado, garanto para você que com esse curso, com todo esse material, você tem ferramenta de sobra para se dar bem. Tá? Você vai sair bem, não tem mistério nenhum. Você vê que você vai juntando, né?
somatório de conhecimento de termodinâmica, de mecânica dos fluidos, de física, de matemática, e resulta nisso. É isso que vocês, como engenheiro, vão fazer. Tá? Não tem grandes mistérios, não. Gente, algum comentário, alguma dúvida? Dúvida vocês vão ter após estudar isso aqui. Aí sim. Mais alguma coisa a mais que a gente possa comentar agora? Professor, você vai comentar sobre a prova? Não. Não e sim, né? Eu passei o gabarito para vocês. Vocês viram? Sim. Tá. E aí, compararam com a prova de vocês? Eu comparei, sim. Professor, eu comparei, pode ser que talvez haja um equívoco lá, mas eu posso tratar com o senhor daí individual, ou eu posso falar aqui mesmo? Ah, por favor, Lucas. Aqui mesmo? Não, me espera. Não, pode ser. Qual equívoco? Qual a dúvida? É que eu fiz as contas lá e eu até depois eu comparei as respostas com um colega meu e as minhas respostas meio que bateram iguais com a dele, dele. assim. Estão iguaizinhas a dele. Sim. Só que daí acho que ele tirou uma nota a mais que eu e ele também fez as contas pelo gabarito e a nota dele tá certa, né? Só que daí, no caso, a minha tá com 1 ponto a menos. Ah, tá. Então eu posso ter somado errado. Então me espera aí, Lucas. Aí a gente vê aqui, tá? Beleza, professor. Vou esperar assim. Esse lance da prova tá igual, tirar nota diferente, realmente, né? Os mesmos erros tiveram, né? Interessante isso. Pode acontecer, claro, posso ter somado errado. Então me espera e a gente rever, tá bom? E aí, gente, mais alguém com esse problema? Que viu a prova igual do amigo e tirou nota diferente? Ô, professor, a minha dúvida é mais em relação a algumas questões da prova. De repente, tá, Lucas, pode acontecer o contrário, tá? Eu posso checar a prova de vocês e achar que eu dei a mais para ele, tá? Eu vou rebaixar a nota dele. Tá bom, professor. Tá bom? Fala. Quem mais falou? Então, Murilo. foi eu, professor. Diga. É que a minha dúvida é mais em relação a algumas questões da prova. Tá. Tá, ok. Então me espera aí, que a gente vê, tá? Gente, eu fiz uma prova bem... Você viu que tá bem fácil, né? Todas as respostas estão no texto que eu passei para vocês. Eu não criei nada de novo ali, tá? A minha ideia de prova, a ideia que eu tenho de prova é a seguinte: eu uso a prova para fixar a matéria, né? Claro, a prova avalia, em segundo lugar, sim, mas em primeiro lugar, eu uso que a prova seja uma forma que vocês estudem a matéria, né? Pelo menos você leu, procurou, para resolver a prova você leu pelo menos, para quem não costuma ler ou não costuma estudar. Então, principalmente para isso, né? Segunda, eventualmente, claro, né? Para avaliar. E terceiro, porque vocês precisam ter nota para passar ou não, né? Mas o primeiro objetivo meu é fazer com que vocês, durante a prova, estudem. Estudem para ela, né? E durante ela, vocês estudem. Esse é o meu principal objetivo, tá? Então você viu que eu não inventei muita coisa, não. Tem prova que eu invento, tá? Essa eu não inventei, falei, não, vamos ver se a moçada tá lendo mesmo. E essa era a ideia, tá bom? Beleza? Alguém mais quer comentar mais alguma coisa? Acho que por hoje tá bom, né? Então, pois não? Não, professor, eu ia falar que o que mais dificultou foi as alternativas, né? Sim. Que tinham várias, aí Aham. bate aquela dúvida, será mesmo que vai ter tanto assim? Eu achei Tudo interessante. certo. Eu achei interessante esse tipo de prova, justamente por isso. Eu tive vendo nos concursos, né? E o pessoal tá partindo bem por aí, sabe? Ou seja, não tem aquela de só uma tá certa, né? Pode ter todas certas, como teve questão ali que teve, né? Todas estão corretas, tá? E concurso tem muito isso, né? Eu achei interessante, porque de repente não precisa ter uma só, pode ter várias. E a ideia principalmente não é fazer pegadinha, nada, é fazer com que vocês estudem mesmo, questionem, né? Questionem o porquê daquilo, vão atrás, ou seja, aprenda um pouquinho da matéria, né? Aprenda um pouquinho não, aprenda toda a matéria, tá bom?
Beleza? Então vamos lá, moçada. Da parte de vídeo, acho que eu não tenho nada para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É jogo rápido. Deixa eu ver se eu tenho algum vídeo indicativo para vocês verem. Deixa eu dar uma olhadinha. Só um minutinho. Só um minutinho. Aguenta essa conta aí. Vou abrir uma água aqui. Vamos lá no EAD. Deixa eu ver se eu tenho essa parte de projeto. Eu tenho vários vídeos. Não tem nenhum vídeo que eu vou passar para vocês hoje. Não tem não. Tá bom. Então sem vídeo. Aqui, gente, esses vídeos que eu posto aqui, fica à vontade, não precisa esperar eu mandar assistir não, tá? Assista o que tiver à vontade. Se vocês quiserem baixar e postar alguma coisa, agradeço, tá? Isso é para formação geral de vocês mesmos, tá? Falou, moçada. Então, quem não teve problema na prova, tchau. Ficam os dois aí, né? O Lucas e o Gabriel, pra gente conversar, tá bom? Falou, moçada. Um abraço. Até mais para vocês. Eu vou interromper a gravação, tá bom?